Olá, seja bem-vindo ao seu amigo economista. Esse ano de 2020 nos apresentou mais uma surpresa. No dia 20 de abril, o petróleo foi negociado a preços negativos. Sim, isso mesmo, valia menos $20. Como assim, preço negativo? É possível isso? Bom, é uma situação altamente improvável que tem uma explicação bastante pontual ligada ao mercado futuro do petróleo. Ou seja, aquele mercado onde a pessoa comprou antes para entregar depois. E aí esses títulos tinham sido negociados anteriormente e estava chegando o prazo da entrega. Só que veio a crise do coronavírus, a demanda mundial por petróleo despencou, porque as pessoas estão mais paradas em casa, se locomovem menos, naturalmente usam menos combustíveis fósseis, então você tem menos demanda. A oferta do mercado de petróleo no mundo também teve problemas, porque alguns produtores não entraram em acordo, especialmente Rússia e Arábia Saudita. Então a produção foi maior do que o esperado, do que seria razoável para manter o preço em patamares equilibrados. Então isso aí foi mais um elemento para derrubar os preços. Mas por que negativo? Isso aí vai continuar assim? Então a gasolina vai ser de graça? Como funciona isso? Bom, foi uma situação muito pontual. Existem diferentes tipos de petróleo no mundo, então você tem diferentes submercados. Os dois principais são Brent, que é ligado ao Mar do Norte, é a referência mais europeia, é a referência que se usa para a Petrobras também, e o WTI, West Texas Intermediate, que é o mais negociado nos Estados Unidos. E foi exatamente esse WTI que foi negociado em valores negativos. Por quê? O cara comprou nesse contrato futuro, então era para entregar agora. Só que os estoques estavam cheios, não tinha mais onde colocar petróleo, novos petróleos, até os navios petroleiros que estavam nos oceanos assim, do mundo estavam cheios. Então assim, a quantidade de petróleo disponível era maior do que se consumia e maior do que se podia armazenar, porque já tinha os locais de armazenagem de petróleo já estavam cheios. Então, quem tinha comprado esse petróleo não tinha o que fazer com ele e precisava se desfazer dele. Isso tem um custo. Então, foi feito pagamento para quem quisesse simplesmente se livrar do petróleo. Até porque é um recurso bastante poluente e você não pode simplesmente deixar para lá, largar, enfim, botar de volta no poço. Tem um custo envolvido nisso. Então, como teve todo esse choque de oferta, de demanda, e os locais de armazenamento estavam cheios, ficou essa situação singular, absolutamente estranha, sem precedentes, que o petróleo foi negociado a preços negativos. É claro que agora já voltou ao normal, foi uma situação bem específica ligada ao término de um contrato, contrato futuro, como eu falei, enfim. Mas agora, naturalmente, os preços estão em patamares bastante baixos, mas valores positivos, enfim, você não vai comprar, não vai esperar que o posto te pague para você encher o seu carro. Não. Isso aí foi um problema muito, muito específico. Até historicamente a gente pode lembrar de alguns episódios que guardam alguma semelhança. Quem lembra da aula de história, o Brasil foi um grande produtor de café. E aí, tem aquela, assim, o café era um produto principal da pauta de exportações do Brasil. Muitas fazendas plantavam café. Não tinha um sincronismo tão grande assim, enfim, o governo tinha o papel de fazer estoques reguladores e de tentar fazer políticas para organizar o preço do café. E na medida, isso aí tem um dilema que até dá para aplicar ao setor de petróleo, porque se o preço está alto, estimula muita gente a plantar café e depois colher café naturalmente. E assim, que nem a produção de petróleo. Se o preço está alto, muita gente vai produzir petróleo. Só que no café você planta com uma expectativa, ele demora vários anos até conseguir começar a produzir, enfim. Só que depois você tem uma quantidade de plantada já mais ou menos fixa, você não consegue ajustar isso muito rápido. Então, se tem um preço alto, muita gente planta o café, tempos depois muita gente vai colher café e o preço pode ficar mais baixo, pode ficar complicado, o preço
ruim, porque primeiro você foi estimulado a plantar mais, aí na medida que você tem mais café disponível, o preço tende a piorar porque tem muito café ofertado. Havia naquela época os estoques reguladores, então o governo guardava, estocava café ali para manter os preços em patamares mais equilibrados, mais sustentáveis, só que em alguns momentos assim, não tinha mais onde estocar café, lembrando que estocar café é muito mais simples e barato, fácil do que estocar petróleo. Só que assim, na medida que você tem o seu limite de estoque e você não pode incentivar as pessoas a continuarem plantando café, houve a queima do café. O governo decidiu queimar uma parte dos estoques, porque assim, em definitivo, ele ia reduzir o preço, ele ia manter o preço do café num patamar razoável ou desejado, porque você ia reduzir sim a oferta de café. Você queimou o café, você tem menos café disponível, então o preço vai ficar num patamar mais próximo do que você deseja. Uma situação parecida também viveu a Austrália, que era uma grande produtora de lã, e tinha muitas ovelhas, enfim. E aí uma época tinha ovelhas demais, que nem no Brasil tinha café demais, e aí eles tiveram que enfim, matar ovelhas para tentar equilibrar o preço do produto que eles vendiam. Então, tem esse paralelo importante do mercado de petróleo com esse fato histórico que já aconteceu. Por mais que no café, enfim, em ovelhas e tal, é mais comum em outros tipos de commodities agrícolas. Mas o petróleo também é uma commodity e passou por um processo semelhante. É inédito no caso do petróleo, chama muita atenção porque ele é conhecido como ouro negro, um produto muito valorizado. Então você vê pontualmente sendo negociado a valores negativos. É chocante, sim, mas tem uma explicação e foi uma situação bastante pontual. Eu já tenho outros vídeos, se você quiser entender mais essa crise do petróleo, vídeos que eu gravei há algumas semanas, eles continuam atuais, explicam ainda a nossa conjuntura, e se você tiver mais interesse, quiser mais informação, vale a pena dar uma conferida. Um abraço.